Fala, galera do Ultraverso. Estamos aqui mais uma vez nesse canal para fazer um vídeo, dessa vez de cinema. E a gente vai falar de quê? Em época de Halloween, a gente só pode falar de filmes de terror. E hoje a gente vai falar sobre o gênero slasher. Mas antes, eu quero lembrar vocês que vocês precisam se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos lá! Halloween, pessoal, muito a ver com a gente, né? Fala sério, claro que não. Mas a melhor coisa do Halloween, pelo menos para nós brasileiros, são os filmes de terror que chegam aos montes nos cinemas. Tudo bem, a gente está numa época de pandemia e tal, parará, mas isso não quer dizer que a gente não possa falar de cinema e falar de um gênero que eu me amarro, que é o gênero slasher. Sabe qual é? É aquele que a garotinha sobe as escadas quando deveria fugir pela porta, enquanto o maluco mascarado corre atrás dela com uma faca desse tamanho. Então, eu trouxe os meus amigos para falar sobre isso. E hoje eu estou justamente com Pedro PX, do Pipoca de Pedra, um parceiro nosso do Ultraverso. Pedro, faça as honras. Cara. Fala, meus queridos. Olha, eu não vi que vocês estavam por aqui. O que é isso aqui na minha mão? Eu vim lá do Pipoca de Pedra de novo perturbar vocês aqui no Travesse para falar desse que é um dos meus gêneros de terror preferidos, se não meu gênero de cinema preferido, para ver todos esses malucos sanguinários que espero que estejam na sala de cinema do outro lado da tela. É verdade. Paulo, querido, esse já é parceiro já da casa, cansei de fazer vídeo com o Paulo. Saudade de você, Paulo. Fala para mim, Paulo, qual é o gênero qual os filmes de terror do gênero slash que você mais se amarra, que você mais tem lembrança? Cara, a gente estava conversando com o Pedro aqui um pouco antes da gente entrar e eu lembrei muito do Pânico, né? Porque eu me lembro de ter visto o Pânico no cinema e, pô, foi muito maneiro ver Pânico no cinema. Foi muito irado. Eu não cheguei a ver Fred Krueger, não era tão velho assim para ver Fred Krueger no cinema, mas Pânico eu vi. Pânico realmente é muito maneiro. Gente, então a gente vai começar a falar sobre isso. E eu queria pedir para o Pedro, que o Pedro é um estudioso do assunto, não é só um fã. Ele é um estudioso do assunto, como pode ver o cenário dele, a camisa dele. Tipo assim, o cara entende do negócio. E eu queria para você, Pedro, fala para a gente um pouquinho como é que surgiu esse termo slasher, como é que funciona, como é que originou isso e explica para a gente. Ó, meu querido, quase tudo na arte ele tem um pezinho ali na vida real, né, cara? Então, nos anos 60, a gente teve todo o estouro do Ed Gein, que talvez tenha sido um dos caras mais malucos que já pisou no mundo. Um cara que tentou recriar a mãe dele, cortando pedaços de mulheres na rua para criar um manequim perfeito. Esse cara influenciou toda uma horda de gêneros, o Buffalo Bill, do Silêncio dos Inocentes, e principalmente um tal de Norman Bates, cara, o pior senhorio que você pode desejar. E quando o Norman Bates surgiu lá nos anos 60, começou a criar-se essa cultura de ter um assassino que vai atrás das suas vítimas um a um, geralmente com uma faca, e o barulho dessa faca entrando e saindo na carne seria esse slasher. Então, a gente tem essas características. São filmes, geralmente filmes B, de baixo orçamento, que tem um serial killer matando jovens de forma aleatória, um a um, e geralmente sobra uma garota, que nós chamamos comumente na indústria de cinema de Final Girl. E aí começou-se toda essa cultura de ter assassinos famosos, de ter Final Girls famosas, e grandes diretores surgiram desse gênero, que dura aí já 60 anos nas telinhas e nas telonas. Life for one last scare. Not in my movie. Então, se a gente puder falar sobre esse gênero, a gente tem que começar pelo primeiro que influenciou tudo isso. Eu não teria outra forma de dizer que trata-se de Norman Bates, tá certo, Pedro? Agora, quando a gente tem a série A Bates Motel, né, que explorou mais, as pessoas podem até falar que foi a mãe dele, né, a Norma Bates, que teria sido essa primeira.
Para os críticos mais chatos e xiitas, digamos assim, acho que xiita fica melhor do que chata, né? Eles não consideram tanto Psicose como um slasher. Apesar dele ter as características, né? Ele mata poucas pessoas, mas ele tem a fantasia, ele tem a faca, ele tem a música, ele é de um mega diretor, que era o Hitchcock. Então, ele é meio que o pai do gênero, ele foi o pontapé inicial. Ele não é da galerinha, né, da equipe dos slasher, mas ele é o que originou e acho que não dava pra gente falar desse gênero sem falar deste maluco aí do Bates Motel. É impossível a gente não considerar o Norman Bates como pelo menos o precursor dessa parada, porque afinal de contas nós temos aquela cena clássica. Editor, põe a cena aí. É impossível não falar, né, Paulo? Essa cena para quem gosta de cinema, para quem gosta de terror, é uma das cenas mais importantes da história do cinema de terror. O Psicose, inclusive, teve um filme até pouco tempo atrás falando da vida do Hitchcock, né? E até o filme do lançamento do Psicose, o Hitchcock não estava numa fase muito brilhante da sua carreira. Ele estava passando por um hiato assim, de filmes de sucesso dele, e foi fundamental assim, para Psicose ter sucesso para o estúdio, porque eles já estavam apostando em alguns filmes do Hitchcock há alguns anos que não estavam tendo muito sucesso. E o Psicose um orçamento baixíssimo, assim, acho que em 80 é muito bom. O Pedro é... Uns 800, acho que se não me falha a memória, foi uns $800 mil, e ele faturou nada menos que $50 milhões na bilheteria. Entendeu? E além da opção de ter sido filmado em preto e branco, né? Porque na época o Hitchcock ele optou por essa filmagem em preto e branco, apesar de já ter filme colorido na época, obviamente, mas é porque ele achou que as cenas de sangue ficariam muito artificiais ou ficaria muito falso, e ele optou por fazer a filmagem em preto e branco. Eu gosto que todo gênero de cinema, primeiro você cria a regra para depois você quebrar a regra, né? E o Psicose, ele é a quebra da regra antes do gênero slasher existir. Porque, cara, não vou falar que é spoiler, né? Porque o filme tem 60 anos. Mas ele mata a protagonista com 40 minutos de filme. A Final Girl morre na metade do filme, cara. Isso era muito diferente. Tanto é que primeiro saiu esse livro, né, do Robert Bloch, e o Hitchcock, isso até mostra no filme que o Paulo citou, né, no Hitchcock, com o Anthony Hopkins e a Scarlett Johansson. O Hitchcock ele saiu comprando todos os exemplares do livro que ele conseguia ver pela frente pra galera não tomar o spoiler quando fosse ver o filme dele, saca? Então, assim, foi uma quebra de tudo no cinema. Por isso que não dá pra não falar de Psicose. Psicose é um clássico, Hitchcock é lenda, então não há muito a discordar sobre isso. Em compensação, nós tivemos aquela visão que aí aqui todo mundo fala que é a visão mais clássica nessa nossa segunda opção de assassino clássico, que foi o nosso querido e amado Leatherface, com a sua serra elétrica sinistra. Está aí o Pedro com o livrinho. Pedro, fala para mim do Leatherface e tudo que veio nessa levada de 1974 com esse filme. Cara, então, como eu tava falando aí, né, a gente tinha o Ed Gein, que era o serial killer famoso nos Estados Unidos, e o filme que mais se baseou nele, ainda mais do que o Norman Bates, foi o Massacre da Serra Elétrica, né? É até um motivo da gente estar trazendo Psicose, que muitos não consideram slasher, mas os dois vieram do mesmo assassino. Então, como é que um é e outro não é, né? Então, o Leatherface ele é totalmente baseado no Ed Gein, a partir dele cortar a pele humana para fazer uma máscara, porque ele se sente feio, a família redneck maluca do Texas. E, cara, assim, ele é um filme extremamente B. Ele parece um filme caseiro, assim, mas ele te dá um medo, um cagaço até hoje, assim, porque esse filme ele tem uma fotografia, uma direção do Tobe Hooper que, cara, não tinha como ele ter uma importância menor do que criar um gênero, né? Então, a partir do Massacre da Serra Elétrica, o gênero slasher nasce de verdade e nasce uma das melhores cenas do cinema. Eu vou pedir pro nosso querido editor botar a cena final,
último take de Massacre da Serra Elétrica, com o pôr do sol e o Leatherface rodando aquela motosserra, isso é lindo, cara. Isso é cinema, cara. Sem contar que a atriz, né, a atriz principal, a Marilyn Burns, eu acho que é a Marilyn Burns. A curioso é que ela se cortou em várias cenas do filme, então o sangue na roupa dela é dela mesma, entendeu? Não tem efeito visual, não. Sim, e ela teve que fazer tratamento psicológico pesadíssimo depois das gravações. Ela ficou muito abalada com as gravações. Cara, foi um dos filmes de terror que mais me assustou quando, pô, deixa eu ver, eu tinha uns 12 anos na época que eu vi esse filme, é de 74. Eu nasci em 76. Mas eu nasci minha adolescência foi naquela videolocadora, sabe, que a gente pegava, alugava um som de filme de terror para ver com os amigos em casa. E eu me lembro que eu tinha um cagaço desse filme muito grande. Aquele cara que ficava tirando o negocinho daqui e ficava comendo, entendeu? Aquele cara meio... Pô, e aquela cena do carro, que tem uma cena de um adolescente estar na ponte, aí o Leatherface emparelha o carro assim do lado. E o que mais me assustou nesse filme do Massacre da Serra Elétrica não foi nem propriamente o filme, mas anos depois dessas inúmeras continuações que o filme teve, em uma dessas, acho que foi de 2003, mais ou menos, é colocada uma cena no final de uma câmera que é quando eles descobriram o covil do assassino, né? E parece que essa câmera policial é real. Aquilo dali foi uma filmagem policial feita na época. Isso foi no remake de 2006. Isso foi no remake de 2006. Eu tenho memórias também muito boas desse filme. Também, quando eu vi mais novo, eu tive um pouquinho de medo, sim. Mas quando eu fiquei mais velho, eu não consegui mais ver. Eu botei meus filhos para ver o Massacre da Serra Elétrica e eles ficaram, pai, é sério isso? Não sei o que lá. Enfim, paciência. Outras épocas. Eu queria que deixar aqui, para quem quiser seguir, maratonar Leatherface. E não aconselho que tem muito filme ruim, mas foram feitos 3 clássicos, depois teve o 4 que tentou ser um remake, que se chama O Novo Começo, se não me engano. Sim, que ele é um travesti e tudo mais, eu vi essa merda. Eu entrei nessa de fazer uma sequência de Massacre da Serra Elétrica, me arrependi profundamente. Primeiro, para mim, é o melhor de todos. O resto é uma bomba atrás da outra. O remake é interessante, algumas coisas, esse remake do Michael Bay de 2006. Depois tem um que eu gosto muito, que foi o Massacre da Serra Elétrica, o início, que ele encaixa muito... The Beginning, ele encaixa muito certinho no original de 74, e assim, a recriação, os atores que eles escolheram para ser os personagens antigos ficou incrível. E teve o Halloween... Caraca, por que eu tô com Halloween na cabeça? Por que eu tô com essa faca na mão? Mas o Massacre... é o Massacre da Serra Elétrica 3D. Teve até Alexandre Daddario, que ele foi o filme que ignorou todas as sequências, né? A gente vai ver que isso acontece várias vezes nos slashers. E ele começa do segundo em que termina o de 74. E até interessante que o ator, que me fugiu a memória agora o nome, mas o editor tá colocando aqui que ele é muito bonzinho. Gunnar Hansen. Isso, cara, ele é muito bom. Ele reprisou o papel, não de Leatherface, né? Ele a primeira morte nesse filme é o ator que fazia o Leatherface antigo. Então valeu a homenagem, assim, apesar do filme ser uma merda. Mas valeu pelo menos o reconhecimento do cara. Verdade. Bom, falamos de Norman Bates, falamos de Leatherface, e agora a gente vai partir para um que, para mim, eu vou dizer pessoalmente falando, para mim, o nosso terceiro assunto, o nosso terceiro personagem, para mim, ele é o maior serial killer da história do cinema. Ele, tipo assim, eu acho o Leatherface muito interessante, eu acho o Norman Bates também uma questão daquele precursor, Hitchcock. Mas, para mim, Michael Myers e seu Halloween são simplesmente o maior serial killer da história do cinema. Não sei se vocês concordam, mas, amigo, não importa o quanto você corra, irmão, o Michael Myers vai andando atrás de tu e ele alcança. Tá certo, Pedro? Tá certíssimo. Moonwalker. E agora a gente tem uma exploração do outro termo que a gente iniciou aqui, né, que é o termo da Final Girl.
Porque, assim, o Massacre da Serra Elétrica, ele foi realmente o trazer a primeira Final Girl ali, na cena da picape e tal, mas no Halloween a gente tem o estabelecimento disso quando a gente pega o pai do gênero, que foi Psicose, com a Vivian Leigh, que era a nossa rainha do grito, né, a mulher do grito mais lindo e famoso da história do cinema, e a gente traz a filha dela, a Jamie Lee Curtis, para ser a princesa do grito no Halloween, do nosso queridíssimo John Carpenter, né? Então a gente tem um serial killer faceless, né? Ele sem rosto, com aquela expressão neutra, andando em busca da sua irmã. E a gente... Cara, o Halloween, ele foi muito precursor e muito revolucionário, porque estabeleceu a Final Girl, trouxe um diretor famoso, trouxe uma atriz famosa e trouxe uma música espetacular a música do Halloween. E ele trouxe um background do assassino, cara. Acho que isso é o que mais marca o Halloween, né? A gente acompanha o Michael Myers desde criança até ele ter essa ascensão. E aí depois todos fizeram isso. O primeiro Halloween ele tem um final fechado, né? Ele não era para ter continuação. O John Carpenter não queria continuação. Mas como tudo dá sucesso em Hollywood, não tem como não tirar uma graninha em continuações, né? Então, o filme do Halloween, acho que teve 10 filmes do Halloween, se me falha a memória. Michael Myers, são 10 filmes, sendo que o John Carpenter só queria fazer o primeiro, e tanto que o final é fechado. Mas, enfim, aí saiu e criou essa minissérie de filmes aí do Michael Myers. O Michael Myers, ele é um personagem, eu vou falar da minha experiência pessoal com ele. Foi basicamente o primeiro filme de terror que eu realmente acompanhei. Tipo assim, eu acho assim, foi o primeiro filme de terror que estabeleceu, como o próprio Pedro já falou, um modus operandi de fazer filmes de terror que foi originando todos os que vieram depois. Que é, como ele falou, o assassino mascarado, a faca na mão e tudo mais e tal. E a faquinha do Pedro. E aí o que acontece? Eu me lembro, cara, de ter visto justamente as sequências ruins, que quando foram os primeiros que eu vi, né? Eu fui ver o clássico justamente quando eu já tinha visto as sequências ruins, com meus 6, 7 anos. Eu sempre fui um fã muito de terror, minha mãe deixava eu ver, então eu ficava vendo filmes de terror na noite, na Cine Trash da Band, quem lembra, né, Paulo? A gente aí que é coroa, né? Eu sou um coroa. Aí, tipo, então a gente aí que é coroa, lembra do Cine Trash da Band. E o que acontece? Eu me lembro da sequência do 4, que era muito interessante, que é quando a sobrinha dele lá e tal, ela no final é revelado que ela bota a máscara do Michael e tal, enfim, tipo, aquele final para mim foi um final icônico. E, tipo assim, o final desse filme 4 já era ignorando totalmente o que John Carpenter queria, que é o que o Paulo falou anteriormente. O Halloween 1, ele é um clássico. Fizeram o 2, que incluíram esse negócio da Jamie Lee Curtis ser a irmã dele, que no primeiro isso não estava explícito. No segundo colocaram isso. E aí eles fizeram. Não foi nem mencionado isso. Exatamente. Não foi nem mencionado no primeiro, e no segundo foi, que o John Carpenter não queria filmar. O que acontece? Deram uma morte pro Michael Myers no 2. E aí, os caras meteram um terceiro filme. Esse terceiro filme, Halloween, é sem Michael Myers. É uma história nada a ver com nada. Péssimo. Um negócio de brinquedo, sei lá, uns besteiros, umas máscaras. Ridículo. Era uma propaganda da TV que hipnotizava a galera dentro de casa para sair matando na rua. Nossa, esse filme ele é inacreditável. Horrível esse filme. A audiência da época ficou mega revoltada. E o que eles fizeram? Trouxeram o Michael Myers de volta para esse filme Halloween 4, O Retorno de Michael Myers, onde tem essa cena que eu falei, que no final ele tem a sobrinha, que no caso seria a filha da Jamie Lee Curtis. A Jamie Lee Curtis está morta. Enfim, os caras lá inventaram uma história. Depois meteram o 5º filme, depois meteram o 6º filme. Quer dizer, aí mostraram que o Michael Myers era uma força sobrenatural, criada não sei por quem, tinha uma organização, enfim, ridículo. Até chegar em 1998, onde eles fizeram Halloween
H20, 20 anos depois, onde eles ignoraram todas as sequências ruins e partiram só do primeiro e do segundo. Tivemos o Rob Zombie, que fez uma sequência início da parada, tá ligado? Ele fez um remake do Halloween. Esse eu achei muito maneiro. Todo mundo pode falar o que quiser desse filme. Eu achei a sequência, Halloween, o início, do Rob Zombie, muito maneiro. Mostra uma identidade do Michael Myers quando criança, que é muito legal. O segundo, não achei grandes coisas, mas eu acho que o Pedro concorda comigo que o Halloween, o início, é bem maneiro, né, não? Cara, aí você tá entrando em um dos meus filmes de terror preferido de verdade, cara, porque, assim, ele pegou um filme B do John Carpenter, e isso não quer dizer que o filme é ruim, né, só quer dizer que ele teve pouco orçamento, mas ele pegou esse filme B, que, assim, ele era terror pelo terror, ele não tinha tanta explicação, e ele trouxe, cara, para um estudo de psique do serial killer, pegando desde criança, colocando detalhes de vários serial killers reais, então tem toda a parada de você começar matando animais pequenos, você vai para animais maiores, até você realmente cometer o seu primeiro assassinato. Aquela criança que eles pegaram para ser o Michael Myers é o capeta, é o mochila de criança encarnado, como diria Sérgio Malandro, conheci o capeta em forma de guri, e é esse moleque aí. E assim, cara, Malcolm McDowell, né, cara, o nosso eterno Alex do Laranja Mecânica, como um psiquiatra maluco tentando curar o Michael Myers. E o filme é espetacular, o filme tem toda a cara da filmografia do Rob Zombie mesmo, quem tinha gostado lá do Drag Me to Hell vai gostar do filme. Ele teve uma sequência meia boca, que acabou cancelando 3, né, o Rob Zombie ele queria fazer uma trilogia. E, bem, voltando à cronologia do Michael, né, para você entender, ó, a gente teve esse remake que ele é contido, é 1, 2, acabou. O original do John Carpenter, ele já é mais complexo, mas a gente te explica aí. Você tem o primeiro de 78, depois você tem o 2. Do 3 até o 6, esquece. Virou lixo, não é mais considerado. Toda a história do Michael Myers com o xamã, dele ser uma entidade que veio para a Terra e ele só pode renascer quando ele matar até o último membro da família dele. Meu Deus, que... Enfim, isso errou e isso não existe mais. Depois do 2, a gente vem pro H20. Depois a gente vem pro Ressurreição, que por algumas referências ele ainda é cânone. E depois a gente vem, agora em 2018, para Halloween, né? E, cara, foi um filme bem bacana, cara. Eu tava com muito pé atrás, eu sou muito fã do Michael. E foi um filme muito bacana, né? Então agora a gente vai encerrar de vez a história do Michael Myers em 3 filmes. Então nós tivemos Halloween, com a volta da Jamie Lee Curtis, da nossa princesa do grito. E como ela tá incrível nesse filme. Então a gente tem Halloween. Ano que vem teremos Halloween Kills, ou Halloween Mata, como vai se chamar aqui no Brasil. E depois Halloween Ends, né? O Halloween O Fim. Se tiver um depois do fim, tá tudo errado. Mas a gente vai ver mais pra frente que acontece de ter filme depois do fim, sim, senhor. Passado Michael Myers, a gente chega nos famigerados anos 80. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Eu adoro os anos 80 e tudo que veio com ele, incluindo o cinema com o seu gênero slasher cada vez mais popularizado, na figura de quem? Dele, do único, o nosso assassino com cara de máscara de hóquei, Jason Voorhees. Pedro, fala para mim um pouco desse rapaz. Então, ele tá aqui comigo, né? Esse bonequinho de resina maravilhoso aqui. Mas vamos lembrar, cara, pra gente chegar nesse Jason aqui, de máscara de hóquei, todo bonitinho, a gente teve que passar por um grande processo, né? Então, como eu tava dizendo, o Halloween, ele criou esse estigma de que finalmente nós tínhamos o background do assassino. A gente entendia, entre muitas aspas, por que ele estava fazendo aquilo. Então, o Jason, garotinho deformado, havia se afogado no lago Crystal Lake. E a partir disso começa todo o mito, né? Eu gosto muito do Jason, que ele tem a lenda urbana do Jason primeiro. Então tem todo esse mito de que alguém está matando em Crystal Lake, será o Jason. E chega no final,
é a senhorita Pamela Voorhees, a mãe do garotinho Jason. E a gente chega na última cena com o Jason ainda criança, saindo do lago. Então, tem toda uma construção, cara. O Jason é um dos assassinos mais bem construídos da história do cinema. No filme 2, ele ainda usa um saco de pão na cabeça. E somente no filme 3 é que a gente chega nesta versão, né, com a máscara de rock que ele acha durante o filme. E no capítulo 4, como a gente puxou ali o gancho, se chamava Sexta-feira 13, o capítulo final, mas essa franquia durou pra sempre. Eu acho que o Paulo tem algumas informações bacanas dela aí, né, Paulo? Cara, como sempre, né? No filme do Jason, eu tenho que confessar que eu era mais o Freddy Krueger Team, né? Tinha o Freddy Krueger e tinha o Jason, né? Aquela rivalidade depois, né? Isso. Mas eu aprendi a gostar do Jason, gostei dos filmes dele. É um filme também que foi feito com um baixíssimo orçamento. Eles fizeram um filme, acho que com $500 mil. Isso mesmo, $500 mil era o orçamento. Aí eles não conseguiram fechar. Aí a produtora esticou até 700 mil e o filme rendeu $60 milhões só nos Estados Unidos, né? Aquela cena que você falou do final do filme, o Pedro é muito figura, olha lá, mostrando. E Jason X. Não acaba. Aquela cena do filme que você falou aí, que aparece a mãe no lago, né? Ele puxando, né? A mulher para o lado. Essa cena demorou 3 meses para ser feita. Eu não sei porquê, mas... E um dado curioso na época do filme também é que os acampamentos, né, de crianças, os americanos têm muito disso, né? Levar as crianças para um acampamento de férias, né? E desceu assim, foi quase que... caiu vertiginosamente as crianças indo para acampamento por causa do Jason. Assim, com medo de aparecerem um maníaco ali no meio do acampamento e matar todo mundo. É coisa de americano mesmo, né, cara? E agora um fato curioso, que agora, desculpa, eu me lembrei aqui agora, não é coisa de português, é coisa de espanhol. Sexta-feira 13 lançou na Espanha como Terça-feira 13, porque lá... Porque lá o dia do azar é na terça-feira, não na sexta-feira. Então, na Espanha, lançou Terça-feira 13. Olha aí, cara. Olha que informação legal. Essa eu não sabia. Aí, porra, qual foi, cara? Terça-feira? Que isso. Apesar que se fosse segunda-feira, eu ainda falava alguma coisa, mas terça-feira, pô. Nem o Jason quer trabalhar na segunda-feira. Pô, sextou total. Pô, a galera saía de férias na terça-feira, velho. A galera da Espanha tá muito doida, pô. E Jason Voorhees depois virou esse ícone que todo mundo conhece, Sexta-feira 13, com seus incontáveis filmes. Dá uma sequência aí, o Pedro, mostra assim, aqueles... Você já mostrou? Mas dá aquela mostrada assim, de todos os filmes. Olha a quantidade de... Vamos entender como você faz para maratonar o Jason, né? É filme pra cacete. Mas vamos lá. Você tem o primeiro, que é o clássico absoluto, que tem Kevin Bacon, acho que só por isso vale muito para você ver o filme. Kevin Bacon de shortinho. E, cara, tem de tudo. Tem véia maluca, tem cobra na floresta, tem de tudo nesse filme. Tem strip monopólio. Strip Monopoly. Cara, isso que é sensacional. E esse filme, cara, ele teve uma franquia contida, que foram os 4 primeiros, até o capítulo final, né? A gente teve até o Corey Feldman na cena clássica, que ele raspa a cabeça para fazer o Jason acreditar que é ele mesmo. Então, aqui fecha o primeiro arco do Jason. Depois a gente tem um novo começo, e o Jason copiou o Michael Myers, então tem toda a parada de um familiar do Jason criança vestir a máscara para ser o Jason na sequência. Depois o Jason ressuscita, o Jason vive, continua matando. Esse aqui é sensacional, cara, porque é um barco arrastando o Jason embaixo d'água, cai um raio no barco que passa pro Jason. Incrível. Jason ataca em Nova York, um clássico. Clássico. Jason vai para o inferno, que seria a morte do Jason. E, segundo o cineasta Quentin Tarantino, o filme de terror que tem a melhor morte já feita no cinema é esse aqui, Jason X, né? Ou Jason vai para o espaço, que tem a cena clássica do Jason congelando a cabeça da menina em nitrogênio líquido, quebrando, né? O Jason, ele teve uma sequência,
que foi o Sexta-feira 13 Remake. E se a gente contar com um certo crossover, que daqui a pouco a gente fala, você vai ver que o Jason teve 12 filmes. Então, estamos para lançar o 13º Sexta-feira 13, né? E esse filme está sendo mega conturbado. Todo o projeto começa em pré-produção, cancela, mas parece que finalmente teremos o nosso 13, Sexta-feira 13, que vai ser um filme de found footage, que nem o Bruxa de Blair, né? Um filme de filmagens encontradas, e eu tô mega empolgado para ver esse filme aí. Acho que todos nós. Um found footage do Jason vai ser foda. Inclusive era uma lenda, né? A gente achar que o Sexta-feira 13 ia até o 13, né? Eu me lembro quando eu era mais novo com os amigos, a gente brincava, pô, Sexta-feira 13 vai chegar até o 13. Não sei o que, mas vamos ver, demorou aí 20 anos para isso acontecer, né? É inegável que o Jason se transformou, talvez, no mais icônico serial killer. Por mais que eu ache o Michael Myers o melhor, eu acredito que o Jason seja um dos mais conhecidos, se não for o mais conhecido dos serial killers. Apesar disso, ele tem um concorrente à altura, que é justamente o nosso quinto nome, que é nada menos que Fred Krueger, que tinha aquela mãozinha lá, sinistra pra caramba. Então, Fred Krueger e o seu A Hora do Pesadelo. Pedro, tem coisa pior do que ter medo de dormir? Cara, agora a gente tem uma evolução, né, cara? Porque, assim, quando a gente chega no Leatherface, pô, o Leatherface é perigoso, aí imagina que tem que ir até o Texas pro cara vir. O Jason, a mesma coisa, pô, você tem que ir no Crystal Lake pro cara te matar. O Michael Myers, ele aumenta nisso porque ele vem até você na sua casa. Pra que você bota ali uma cerquinha de segurança, né, uns cacos de vidro no muro, e você, beleza, tá seguro. Agora o Fred, cara, você só precisa dormir e ele vem te pegar. E o nosso queridíssimo Wes Craven, né? Eu já adianto aqui, o A Hora do Pesadelo, ele é o meu filme de terror preferido, meu top 1 pra sempre. Eu sou muito fã do Fred. E, cara, quando você vai vendo que o Wes Craven, ele tirou coisas da vida real pra fazer o Fred Krueger, né? E tinha um cara de chapéu e camisa listrada que ficava olhando ele da janela do quarto, quando ele era criança, que ele se baseou em uma matéria de jornal que um menino acordou no meio da guerra com 3 cortes nas costas, e que houveram vários casos, e acontecem até hoje, de pessoas que têm paralisia do sonho e enxergam a mesma figura do mesmo cara de chapéu do lado com mãos pontudas. O Fred tá vivo, cara. O Fred tá por aí. E o Fred, personificação do mal. Fred vai, 2, Fred vem te pegar, já dizia as garotinhas. É sobre... Fecha bem o quarto. 5, 6, segura sua cruz. 7, 8, fique acordado. 9, 10, não durma nenhuma vez. O filme do Fred, né, tem várias curiosidades, assim, como o Pedro contou, né, tem um crossover junto com o Jason, né, e no filme da Sexta-feira 13, a parte 9, se não me engano, aparece as garras do Fred, né? Faz uma pequena participação especial no final do filme, né? Para levar a máscara do Jason para o inferno, né? Então, não sei se vocês lembram dessa parte do final do filme. Então, e também no Evil Dead 2, cara, a luva do Fred Krueger tá em alguns momentos nos móveis, assim, você dá para ver ela passeando pela casa no filme do Evil Dead 2. É um filme que também teve baixo orçamento, como todos esses sucessos aí. Teve o Johnny Depp, a estreia do Johnny Depp foi justamente no primeiro Hora do Pesadelo, né? E o que eu gosto mais assim do Fred Krueger em relação ao Jason é porque foi o mesmo ator, né, cara? O Jason, como você poderia botar uma máscara, alguns atores interpretaram o Jason, mas o Robert Englund, ele interpretou desde o primeiro até o último filme, então é um cara que já é sinistro por natureza, aquela cara do Robert Englund já é uma cara sinistraça mesmo. E eu não sei se vocês sabem, a rua Elm Street, ela existe de verdade, e foi onde o John F. Kennedy foi assassinado. Chamava Rua Elm Street. Então, eu não sei se foi uma referência, não sei se foi coincidência, mas o Wes Craven botou Elm Street, aí, coincidência ou não, é a rua que
o Kennedy foi assassinado, né? É isso aí, o Elm Street 1428, né, cara? O endereço da Nancy. Só lembrando que Exatamente. o Robert Englund interpretou realmente o Fred Krueger em diversos filmes, mas o único filme que ele não interpretou foi justamente o remake, que eu acho uma tremenda bem fraco. Eu acho que foi o melhor, o motivo do maior fracasso do filme, acho que foi esse, cara. Eu não me senti... quando eu fiquei sabendo que ele não ia fazer nenhuma participação especial no filme, aí não me deu nem vontade de ver, cara. Sinceramente, eu nem vi esse filme. Mesmo que é o benefício, é o mal do Fred, né? Porque o Robert Englund, ele é o Fred Krueger. Ele é engraçado, ele é sarcástico. E você acompanha o filme por ele, né? Mesmo os filmes ruins da Hora do Pesadelo, o Robert Englund está bom. Mas só que o Robert Englund envelheceu. Ele já era um cara de mais de 30 anos, em 84, e já se foram quase 40 anos disso. Então, é uma franquia que ela ficou limitada às suas sequências, né? Acho que daqui a pouco dá pra gente falar um pouco da franquia, né? Do que chegou nas sequências. Mas o Leatherface vai ter para sempre, o Michael vai ter para sempre, o Jason vai ter para sempre, que é só você botar uma máscara e seguir. Mas a Hora do Pesadelo, assim como o Highlander, só existe um. Nancy, O que é, mãe? não durma aí dentro. E mais uma curiosidade, vocês têm ideia de quanto tempo demorou a filmagem do A Hora do Pesadelo primeiro? Não. Chuta aí. Acho que foram 6 semanas, né? Por aí, 6 semanas? Um mês. Foi muito pouco. 4 semanas só. 4 muito semanas. pouco. 4 semanas. 4 semanas. Cara, muito pouco. E você pensar que hoje em dia Hollywood trabalha com uma agenda de 6 meses de produção, às vezes 1 ano, né, para você fazer um filme, entendeu? Então, Sim. você trabalhar em 1 mês, entendeu? É coisa... Eu acho que eu da década não de vou ter... 80 mesmo. Eu acho que eu não vou ter aqui para mostrar para vocês, mas, cara, fica muita indicação. E eu acredito que ele tem no Darkflix ou no YouTube, que é o documentário Never Sleep Again. É um documentário sobre os bastidores do primeiro filme e é incrível, incrível. O Jason também tem um, que se chama Bem-vindo a Crystal Lake, que é razoável, ele é bacaninha, mas o Never Sleep Again é inacreditável. Para a gente finalizar um pouco da história do Fred, que é um outro icônico personagem do cinema de terror, mostra para a gente a sequência de filmes aí que você tem dele. Então vamos lá, meus queridos. O Fred ele é o mais constante de todos eles, porque em nenhum momento a gente teve que apagar nada da cronologia do Fred. Então ele tem um background, um lore, né, uma mitologia muito fixa e muito bem entendida. Então a gente tem o primeiro filme, A Hora do Pesadelo clássico, do Wes Craven. A sequência foi a primeira vez que ele saiu realmente da Elm Street, da Nancy, e ele é um filme extremamente polêmico, porque na época ele usou o filme do Fred Krueger para dar várias discussões de homossexualidade. Então, o protagonista, né, aqui a gente não tem uma final girl, a gente tem um rapaz que acaba sendo o sobrevivente, só que o diretor colocou todas as questões de sexualidade dele no protagonista, então tudo do Fred, se você vê, ele tem símbolos de discussão homoafetiva incríveis. Esse filme é muito bom para ser discutido. Hora do Pesadelo 2, um filmaço. Depois a gente tem Os Guerreiros do Sonho, que é a volta da Nancy, que é um filme já mais doido. O Mestre dos Sonhos, aí aqui começou a virar a Power Hand, que é as criancinhas se juntando para lutar contra o Fred. Bem ruim. No quinto, Maior Horror de Fred, pelo carrinho de bebê já dá para notar, né? A gente descobre que o Fred tem uma filha e que vai ser o maior inimigo dele. No Pesadelo de Fred, a morte de Fred, que a gente tem realmente a morte do Fred Krueger, e o background dele, né? A gente descobre que a mãe dele era uma freira que foi estuprada por 100 presidiários e tal. Tem todo esse backstory interessante em um filme muito ruim. E aqui a gente tem um dos piores filmes já feitos, cara. Acho que ele só não é pior do que o remake. Mas ele é dirigido pelo Wes Craven, por incrível que pareça, mas O Novo Pesadelo, ele é um filme metalinguístico. Ele é um filme como se tivesse toda a repercussão, os atores interpretam eles mesmos, então o Robert Englund interpreta ele mesmo, tem o Wes Craven interpretando o Wes Craven, e eles mostram que o Fred pulou para o mundo real. Então, o Fred é uma entidade dos sonhos que pulou para o mundo real, e aí o Fred surge com
esse novo visual aqui. Deve estar aparecendo um post aí na tela para vocês, melhor do que essa câmera aqui. Mas é horroroso, horroroso. E depois o remake, né, cara, que tentaram botar o Fred como um pedófilo maluco, e o Fred é sério, ele não fala no filme e tal. É horroroso esse filme aqui. Vale do 1 ao 6, é bem galhofa, mas é muito divertido e tem uma mitologia interessantíssima. Bacana. Bom, passado 1984, nós tivemos uma sequência de todos esses filmes aí, tanto do Fred, depois tivemos Halloween, tivemos Jason. Essa galera foi dominando o cinema dos anos 80, todo esse gênero de slasher aí, e tipo, sobrava espaço para criar mais alguém? Com tanta sequência de filme assim? Sobrava, gente. Sobrava, sobrou, e é um daqueles personagens que todo mundo adora. Esse eu tenho certeza que todo mundo adora, e eu tenho certeza que todo mundo queria ter aquele boneco. Não é não? Pedro, Brinquedo Assassino e Chuck, fala pra mim. Cara, 1988, o Don Mancini trouxe essa ideia maluca, né, cara? Em que um assassino, ele compra um livro de voodoo de um morador de rua, ele está sendo procurado pela polícia, e quando ele vê que vai ser preso, ele passa a alma dele para um boneco na loja de crianças, né? A ideia é muito boa, funcionou demais, assim. O Brinquedo Assassino, ele teve 3 filmes muito legais. Uma curiosidade, cara, eu não sei se é proposital. Se for, ótimo. Se não for, melhor ainda. Mas o Chuck, ele aterroriza um garoto chamado Andy, né? Que assistiu Toy Story, consegue fazer essa ligação aí, né? Que também são brinquedos e um Andy. E, assim, foram 3 filmes bem legais. Depois a gente teve Noiva de Chuck, Filho de Chuck, que foi ele se aceitando como um terrir, né? Que é o gênero de terror mais comédia. Depois o Don Mancini voltou para tentar trazer o Chuck para o terror no Maldição de Chuck. Depois teve o Culto de Chuck. E agora um novo Brinquedo Assassino, retornando no nome original. E aí eu já não assisti. Esse novo Chuck, o curioso que a gente estava analisando na época do filme, foi que eles precisavam criar alguma coisa a mais para o boneco, né, para ele poder ser atrativo, né? Então ele deixou de ser um brinquedo de criança e passou a ser um brinquedo de adolescente, porque ele tinha várias funcionalidades na casa, ele mexia na televisão, ele tinha várias coisas high-techs assim, usava Wi-Fi, então quer dizer, Chuck não era mais um brinquedo para criança, agora ele era um brinquedo para adolescente, entendeu? Mas eu gostava muito do Chuck também. Eu acho que os 3 primeiros filmes do Chuck, eu acho que era um terror. Depois passou a ser um terrir, como o Pedro falou, e ele, inclusive, sofreu algumas censuras, assim, porque nos Estados Unidos ele foi acusado de incentivar a violência com a criança, entendeu? Esse negócio de mostrar a criança sendo perseguida, alguém querendo matar uma criança, isso nunca tinha sido visto, né? Era a menina, até então os assassinos buscavam os adultos, né? Então agora era um adulto, que o cara era um espírito de um adulto num boneco, então era um adulto querendo matar uma criança, isso era muito polêmico na época, entendeu? Então ele sofreu algumas censuras, alguns cinemas dos Estados Unidos eles não quiseram passar o filme, que eu li a respeito alguma vez. Mas, enfim, é um filme que assim, quebrou uma coisa dessa fórmula, né? Acho que passou, você transferiu de um assassino serial para um boneco serial. Né? Eu acho que a ideia foi até bem interessante na época. Lembrando que nós temos um vídeo no nosso canal aqui do Ultraverso, que o Paulo e eu fizemos, sobre esse filme. Então, você pode ver aí na descrição do vídeo aí, que a gente pode ter o link, eu não sei onde é que vai estar. Você pode procurar, se não tiver, você procura no nosso canal, Brinquedo Assassino. A gente falou um pouco melhor sobre isso, sobre a nossa crítica sobre o filme, até porque, como mesmo o Paulo falou, foi uma tecnologia nova para criar um boneco novo, um assassino novo. Eu, sinceramente, fiquei meio assim, tipo, tá ligado? Porque o que acontece? O boneco tinha um dedinho lá, irmão, ter minha casa, e ficava matando as pessoas com aquela paradinha, tipo assim, meio chato. Sem falar da galerinha Stranger Things que tinha para lutar contra o boneco, tá ligado? Aquela versão Detetives do Prédio Azul, tá ligado? Versão Serial Killer. Então, tipo assim, eu
achei meio meia boca. Tinha essas sequências. O que é mais interessante no Chuck é que, tipo assim, o personagem é interpretado pelo Brad Dourif. Ele fez a voz do personagem, ele foi o assassino, o Charlie Lee Ray. E nesse último filme, ele foi substituído pelo Mark Hamill, que é mais conhecido como Sir Luke Skywalker. E também Coringa. muito conhecido nos Estados Unidos como a voz do Coringa. Então, o que acontece nos desenhos animados do Batman lá nos Estados Unidos? Então, o que acontece? Perdeu um pouco da identidade esse último filme, entendeu? Comparado ao primeiro, que é impressionante. Entendeu? É impressionante. O primeiro filme, aquelas sequências, principalmente quando o Chuck não aparece, que você só vê aquele bonequinho correndo. Gente, eu tinha, sei lá, uns 6 anos, 7 anos, como eu disse antes, eu via muito filme de terror. Eu fiquei aterrorizado com aquele bonequinho correndo, meu irmão. Aterrorizado. Pedro, imagina você ter um boneco assassino dentro de casa querendo entrar no seu corpo, dominar a sua alma. Tá de sacanagem, irmão? Lokengelo Sagetia. Oa Shango. Yenya Macumba. Devi o poder, eu imploro. Cara, aqui no Brasil ele pegou forte porque a gente tava no meio da cultura do boneco do Fofão com a adaga dentro e do boneco da Xuxa que acordava de madrugada, né? Então, quando veio o brinquedo assassino, que tinha... a cena das perninhas realmente é muito boa. Eu gosto muito da cena em que sempre filme que tem criança é o mesmo roteiro, né? A criança sabe da coisa e os adultos desacreditam dela, né? E no final o adulto morre e a criança vira órfã. Mas o Chuck, ele usa muito bem essa fórmula. E a cena em que a mãe pega o Chuck e abre e não tem pilha, e a cabecinha dele vira e cara, é muito bom. Eu acho um filmaço. Eu gostava, quando moleque, do filho de Chuck, noivo de Chuck, mas aceitando que era um terrir. E eu gostava muito da Jennifer Tilly também. Eu sempre achei ela uma atriz muito divertida também, que fazia a Tiffany, né? E assim, cara, foi o que foi, né? O Chuck, ele perdeu o respeito, né? É muito difícil a gente ver um filme do Chuck sério, como de terror, porque os de terror mancharam muito a imagem dele. O pessoal ainda tenta investir nisso com a Annabelle, com o Boneco do Mal, com toda essa galera aí. Cara, a não ser que você me traga um crossover dessa bonecada toda caindo na porrada com Buzz Lightyear, o Chuck não me pega mais. Ou com Muppets, né? Paulo, mas é impressionante como o personagem ele tinha criado realmente uma identidade e como bem o Paulo bem como o Pedro pontuou, esses terri tiraram um pouco a magia da coisa, né? Tirar. Não, você só falou da nossa crítica aí no Traverso, só lembrando que os nossos críticas de cinema são com spoilers, sem mimimi. Verdade. Então, se você for a galera mimizenta, vê o filme primeiro e depois vai lá comentar com a gente. E aí a gente chega, porque a gente escolheu 7 personagens. Então a gente chegou, porque para mim, esses 7 personagens foram os que guiaram todo esse cinema slasher que a gente viu nesse vídeo. Então o que acontece? Nós chegamos no último personagem, que ele é o último, mas ele é um dos que moldaram toda uma geração. Eu estou falando de Ghostface e Pânico. Pânico, sério, Pânico é sinistro. Quem tem mais de 30 anos viu Pânico. Quem não só viu, vivenciou o que foi aquilo ali naquela época. Quer dizer, teve gente que nasceu, né, no ano de Pânico, né, não? Vai me esparrar mesmo, cara. Vai esparrar aqui que eu sou de 96, tô com a lataria acabada. Mas eu cresci junto com o Pânico, né? O Pânico, ele foi o filme da minha geração. E, cara, eu adorei, né? Já falando de uma parte mais pessoal, realmente, foi um filme que me pegou muito. O Wes Craven, ele sempre me pega muito, assim. Até nos filmes ruins dele, até no Sétima Alma, que eu acho que é o pior filme dele, eu ainda gosto muito. Mas, cara, falando da franquia Pânico, né? Tudo que deu certo até agora, ele trouxe. Então, toda a parte de você ter uma máscara sem expressão do Michael Myers, o Pânico tem. De você ter um assassino engraçado, divertido, assim, sarcástico, que nem era o Fred Krueger, o Pânico tem.
de ser um cara imparável, ele vai te perseguir lentamente até chegar aqui, tinha no Jason, o Pânico tem. Até de você trazer uma atriz famosa que você acredita que vai ser a sua Final Girl e você matar ela no início do filme, que era algo do Psicose, o Pânico tem. Ele tem toda essa fórmula. E se não bastasse isso, né? Se não bastasse ele matar a Drew Barrymore logo no início, ele trazer a Courtney Cox do Friends, né? Que era a Mônica do Friends, estava estourada na época. Ainda assim, ele é um filme metalinguístico, de uma inteligência, cara. Porque você bota um personagem que ele vai te dar todos os clichês de um filme de terror. Porque um filme de terror, para acontecer, ele acontece isso. Inclusive, eles estão assistindo o Halloween do John Carpenter, quando tem essa cena. Que o filme de terror acontece de quem fala eu volto já, não voltar, de quem transa é o primeiro a morrer, de geralmente o personagem negro são os primeiros a morrer. Todos os clichês são dados verbalmente no Pânico, eles acontecem e é muito divertido, cara, muito divertido. Ao contrário dos outros, o Pânico, ele não é constante de ter o mesmo assassino, muda a cada filme, e no caso da série muda a cada temporada, e isso é o ouro do Pânico, é você assistir cada filme tentando adivinhar quem vai ser o assassino no final, e por isso, cara, pra mim, é uma reinvenção, uma desconstrução e um renascimento do gênero slash. Fuck you, you creep. Cara, o Pânico, bato palmas aí para tudo que o Pedro falou. Pânico é tudo isso mesmo, entendeu? Eu me lembro que eu vi Pânico no cinema e o que me deixa triste em relação ao Pânico não é nem um filme, é porque os anos 90 eles foram também palco de paródias, né? Então, quando lançou Todo Mundo em Pânico, então a franquia Todo Mundo em Pânico, eu acho que abafou um pouco o Pânico, entendeu? Porque aquela máscara acabou ficando, que era um símbolo, né? Você uma máscara com expressão, que é como o Pedro falou, as máscaras não tinham expressão, elas pareciam rostos mortos, né? Quando você tinha a máscara de Rocky no Jason, você só viu o olhinho dele ali, a do Michael Myers parecia uma máscara de borracha, entendeu? A do Pânico não, tinha aquela cara, né? Eu acho que, mas eu adorava o Pânico. E tem umas curiosidades muito legais do filme, do Wes Craven, que não sei se vocês se lembram de um zelador na escola, ele com um esfregão, né, limpando o corredor, e o zelador está com a blusa listrada do Fred Krueger e com o chapéu do Fred Krueger. Aparece isso, né? Tem esses easter eggs, como a gente fala hoje em dia, né? Então, e também outra coisa, a roupa do Ghostface era para ser branca originalmente, não preta, mas só que dava a impressão de ser alguém da Ku Klux Klan, entendeu? Aí na época o Wes Craven ele botou a roupa preta no personagem ao invés da roupa branca, né? Que foi, faz todo sentido. E você comentou da Drew Barrymore, que ela morre logo no início, e eu não sei se você se lembra do filme, mas ela estava ligando para o 911, né? Para dizer que tinha um assassino perseguindo ela. E a produção deu um telefone de verdade para ela. E ela ligou 911. Entendeu? Então a polícia apareceu no meio das filmagens porque ela estava falando tudo. Tem um assassino, tem alguém aqui, eu estou sendo perseguida, socorro. E a polícia chegou a ir para lá, para as filmagens, porque ela estava ligando para o telefone de emergência dos Estados Unidos. A produção deu um telefone de verdade para ela. Só lembrando, gente, que a Máscara do Pânico ela foi baseada naquela pintura de Munch chamada O Grito, entendeu? Então, ela tem aquela coisa meio fantasmagórica mesmo, sabe qual é? Tipo, dá um... Eu me lembro quando eu vi também o filme, como eu disse, o filme também é da minha geração. Eu me lembro quando eu vi o filme, eu tomei um susto, como o Pedro falou, com a morte da Drew Barrymore, e tomei um susto... quando eu vi a máscara. Eu falei, gente, que diferente. E com aquela coisa do assassino, serem dois assassinos e tal. Gente, rapidamente. Estamos falando de um filme de 96. Não vai ficar aí reclamando no comentário aí de spoiler e o caralho. Não começa, não. Tem minha idade, olha a minha cara. Exatamente. Aí, o amigo aí. Por favor, gente.
E Deixa- mais outra curiosidade que o Wes Craven fez uma jogada de marketing sensacional. O filme, ele foi lançado em dezembro, na época do Natal. Então, faltando assim no mês de dezembro, quando aqueles filmes de Esqueceram de Mim, né? Aqueles filmes Mamão com Açúcar, Papai Noel. Aí você lança o Pânico, faltando 2-3 semanas para o Natal. E o filme bombou, tirando muita bilheteria de outros filmes na época. Custou só 15 milhões só, né? Assim, não é um filme caro. E ele, até o final da projeção dele só nos Estados Unidos, ele rendeu mais de 100 milhões de dólares. Nossa, muito dinheiro. E não é só isso, não é só dinheiro que Pânico ganhou. Pânico moldou toda a geração de filmes slashers que saíram depois. Isso incluía, eu sei que vocês fizeram no verão passado, Lenda Urbana e vários outros. Pedro, praticamente o Pânico redefiniu o gênero slasher. Cara, o Pânico, ele brinca muito com todos os clichês, né, como a gente falou. Ele tem uma inovação que ele traz uma franquia de terror dentro da franquia de terror, que é o Snap, né? Tem um filme dentro do filme, isso gera cenas incríveis em todos os filmes. Então ele tem o original que brinca com clichês de filme de terror, o 2 que brinca com clichês de sequências, inclusive brincando com clichês de Poderoso Chefão 2, de Exterminador do Futuro 2, é um filme genial. O 3 ele brinca com clichês de trilogias, e depois a gente teve um filme incrível, cara, que é Pânico 4, que brinca com clichês de remakes ou reboots. E, cara, é um dos filmes que mais soube aproveitar a questão adolescente de redes sociais, de Skype, de Twitter. É um filme incrível, incrível. Depois a gente teve uma série feita pela MTV, que é Scream, que eu gosto bastante, apesar dela ser bem adolescente, mas eu acho ela interessante. Ela tem uma mitologia nova, própria e bem desenvolvida. Ela teve ali duas temporadas e um especial. E agora ela vai virar série antológica, né? Então, a cada temporada ela vai ter personagens diferentes, um assassino diferente. E nós teremos Pânico 5, né, cara? Com a volta de todos os personagens, com a volta de Patrick Arquette, com a volta de Neve Campbell, de Courtney Cox. Infelizmente, o Wes Craven faleceu, né? Após o lançamento de Pânico 4, foi o último filme dele. Mas o legado dele tem que sobreviver, né, cara? Não é porque o criador se foi que a criatura deve morrer. Eu tô muito empolgado para Pânico 5, justamente por isso, né? O filme mudou tudo. O cara mudou 2 vezes o gênero de slasher. Robert's residence. Welcome home, Sydney. You're a survivor, aren't you, Sydney? What good's it to be a survivor if everyone close to you is dead? You can't save them. All you can do is watch. Go ahead if you have the guts. Esse 5 ainda está em fase de pré-produção. Neve Campbell, David Arquette, Courtney Cox, todos eles são cotados para voltar, obviamente. Parece que já fecharam algumas negociações, mas o filme, obviamente, por causa da questão da pandemia e tudo mais, ele ainda não pôde ser rodado, ainda não tem nem roteiro direito, mas ele parece que vai mesmo acontecer e esperamos ansiosos para saber qual o caminho agora que eles vão levar, porque Pânico realmente, como eu disse antes, ele redefiniu o gênero slash e trouxe todo esse gênero para uma nova galera, uma nova leva, e eu tenho certeza que o 5 vai fazer a mesma coisa. E com isso a gente encerra, né, nesse vídeo esse debate que a gente fez aqui sobre o gênero slash, um gênero que, como já foi dito anteriormente, é um gênero que revolucionou o cinema de terror. Você tinha sempre, tudo bem, você tem Os Exorcistas, você tem Profecia, Stephen King, você tem de tudo, mas o gênero slasher colocou um cara com uma faca na mão, correndo atrás de você e você não tendo como escapar. Isso é sinistro, meu irmão. Então, eu gosto muito do gênero slasher, eu acho que todo mundo vai gostar. Quem não conhece, eu recomendo ver todos esses filmes que a gente debateu aqui, são ótimos, até os ruins são bons, entendeu? Então, galera, eu queria agradecer ao Pedro PX, do nosso querido parceiro Pipoca de Pedra. Agradecer a ele por todo o conhecimento. Esse maluco que tem os bonequinhos, as camisas, as paradas todas. Pedro, o cara do slasher. Aí, Pedro, não quero te ver na rua com essa faca não, meu irmão, que eu saio correndo. Não, essa faca aqui eu só uso para fazer estrogonofe. Inclusive, eu tenho que devolver ela para a cozinha, porque tá na hora do jantar.
Mas, cara, muito obrigado aí pelo espaço. Vocês vão me ver direto aqui. Eu escrevo também pro Ultraverso direto, então tem matérias minhas lá. Tá saindo agora, se você está vendo esse vídeo no Halloween, está saindo um textinho meu aí. Vamos lembrar que novembro tem sexta-feira 13, então o Slasher tá vivo aí pra gente celebrar sempre. E muito obrigado. Vocês podem me encontrar lá no @pipoca de pedra no Instagram, ou no Pipocast também, no Spotify, Deezer, Anchor, SoundCloud, ou no Ultracast. Eu também tô participando direto lá, inclusive com todos os amigos em Cadu. A gente fez um episódio bem bacana sobre filmes de terror, que vai sair por agora. Então, galera, forte abraço aí, ó. E não é porque eu tô aqui que você vai deixar de curtir esse vídeo, não. Então já curte o vídeo, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, já faz toda a parte que você sabe que tem que fazer, que já era pra ter feito. Só por essa lista que eu tive que ter aí, só por essa lista de filmes. Ó, eu tive que desmontar um quarto pra fazer esse cenário aqui e trazer os DVD. Então só por isso já merece o seu like aí pra gente. Forte abraço, galera. Obrigado, Pedro. Paulo, infelizmente agora a gente está aqui separado e tal, saudade do amigo. Mas, Paulo, foi um bom bate-papo. Obrigado, cara. Pô, cara, eu que agradeço aí a participação. Espero ter contribuído aí bastante aí para as curiosidades, né? E vai ser difícil a galera conseguir ver isso tudo aí até o dia 31, porque não são só 7 filmes, né? São as sequências, né? Então, cada um daí tem 6, 7, 10 sequências, então é muito terror aí, vai ficar muita noite sem dormir. Mas é isso aí, curte aí o Ultraverso, se inscreve aí no canal, toca o sininho aí para você ficar sempre sabendo das coisas. E é só seguir a gente também lá no Instagram, né? Se você quiser acompanhar o nosso trabalho, lá no YouTube. E é isso aí, cara. Forte abraço e até a próxima. É isso, pessoal. Como meus amigos já falaram, eu não tenho mais nada a reconhecer, porque eles são os caras das redes sociais. Eu só sou o cara que apresenta o programa. Então, eu queria deixar para vocês um forte abraço, agradecer pela audiência de vocês aqui com a gente. E é isso. Galera, é nóis.